Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. O Guto Talks de hoje vai ser sobre um tema que eu estava bem relutante em fazer, porque eu não tenho algo muito substancial a falar. É porque ele é completamente interpretativo. Mas também é sobre um jogo que eu gosto bastante e queria falar sobre, então tô fazendo aqui, né? Vai que atinge um grande fã desse jogo. O jogo em questão aqui, na verdade, é Ico, né, e em particular o final de Ico, que é um final muito aberto. E eu queria falar um pouco sobre algumas teorias que eu já tive ou que eu já vi, né, e acho interessante. Mas eu vou falar mais só sobre o final mesmo, né, exclusivamente sobre o final no caso, porque, enfim, né, acho que vou guardar um pouco de lenha aí antes de lançar minha fanfic de Ico, né? Porque a parada do jogo é muito essa, na verdade, dessa franquia de jogos, né? Ico, Shadow of the Colossus, o mais popular aí dos três, e The Last Guardian também. Eles são muito contidos, né, neles próprios. É mais sobre os jogos individualmente do que a saga. E você, né, que inventa aí a sua própria história em cima dos eventos que estão no jogo. Tipo, não existe muito uma mitologia estabelecida do universo, nem nada assim. The Last Guardian, no caso, eu nunca joguei, mas até onde eu sei, ele tem essa mesma pegada de Ico e Shadow of the Colossus. Que no final das contas, a ideia dos jogos é realmente deixar para a imaginação do jogador algumas coisas, né? Por exemplo, em Shadow of the Colossus, o protagonista ele quer ressuscitar uma moça que é quem para ele? Namorada? Irmã? Amiga? Quem decide isso é você. Mas o assunto de hoje é Ico, né? Então, como de costume, vou narrar aqui o que acontece em Ico e depois falar sobre o que pode ter acontecido no final. Bora lá. Então, eu acho que esse resumo aqui vai ser bem curto, porque o jogo é bem curto, né? E, enfim, dá pra falar rapidamente as informações aí da história, né? O jogo inicia com o Ico, o protagonista, né? Um garoto de 12 anos sendo levado por um grupo aí de cavaleiros até um castelo isolado numa ilha e sendo preso lá, né? Eles falam pra ele que é pelo bem do vilarejo. Depois a gente descobre que na verdade é porque ele tem chifres, né? Ele é um garoto com chifres e garotos com chifres são levados até esse castelo para serem sacrificados. Eles prendem o Ico numa estrutura assim, né, de pedra, mas acontece um tremor, o Ico cai, no caso a estrutura cai, quebra e o Ico sai da estrutura, né? Mas ele, com o impacto da queda, tá nocauteado e ele tem um sonho, onde ele vê uma silhueta preta numa gaiola. E aí ele acorda um pouco depois disso, sai vagando pelo castelo e encontra uma garota, né, dentro de uma gaiola, tal como no sonho. Só que essa garota, ela é um pouco mais velha que ele, né? Ela é completamente branca e não, tipo, não digo caucasiana, tipo, literalmente branca, né? Como um fantasma. Mas, e ela, menos o cabelo dela é acinzentado, barra castanho, assim, né? E ela usa um vestido branco também. O Ico ajuda a tirar ela da gaiola e quando ela sai, o Ico tá um pouco assustado, né? E ela fala algo pra ele numa língua que ele não entende. Mas eles começam a se ajudar, né? Ali, embora não se entendendo verbalmente, né? E vão até a saída do castelo. Só que quando eles chegam lá, o portão se fecha e aparece uma entidade feminina, assim, perto dessa garota. E ela fala com a garota, né, na língua aí que o Ico não entende. Só que aí depois ela vira pro Ico e fala com o Ico. Ela diz que o nome dessa menina é Yorda e que é filha dela, né, que é a rainha do castelo. E fala pra você parar de tentar ajudar ela a fugir. E some. O Ico ignora isso, né? E aí o jogo é justamente isso. Você tem que ficar... Enfim, você explora o castelo pra tentar abrir o portão, né, de novo. Até um ponto que você consegue. Os dois estão escapando. Mas quando eles estão cruzando a ponte para sair do castelo, 2 raios saem de uma torre e prendem a Yorda, né, ali no perímetro do castelo. E a ponte começa a se separar. Aí ali onde o Ico tá, ele começa a cair também, né? A Yorda segura ele. Mas tá vindo junto, além dela tá presa ali, tá vindo uma energia sombria que tá meio que rodeando o castelo. E também, né, aparece ali atrás dela a rainha. E quando isso acontece, a energia chega na Yorda, ela solta o Ico. O Ico cai na água, mas sobrevive e volta pro castelo para tentar resgatar a Yorda, né? Ele encontra ela num salão onde ela tá petrificada e também rodeada ali de sombras. No jogo a gente vê várias sombras, né? Vários, tipo, espíritos, vultos assim, né? Que são meio que os inimigos do jogo, mas esses em particular são todos iguais ao Ico.
e eles não te atacam também. Mas você espanta eles ali, né, que estão rodeando ela. E ali uma sala à frente, você chega na sala do trono, confronta a rainha, né? E é meio que o boss final do jogo. Ela revela que o plano dela é transferir a alma dela pro corpo da Yorda, porque em breve ela vai morrer. E, enfim, o Ico e ela tem ali o confronto e tal, a gente derrota a rainha, e ao derrotá-la, né, as últimas palavras que ela fala é que mesmo com a morte dela, a Yorda nunca vai conseguir sair do castelo. E o corpo dela se desfaz, soltando aí uma energia, né, que propulsiona o Ico pra trás, ele bate na parede e é nocauteado de novo. E nisso corta pra onde estava o corpo petrificado da Yorda, ele se desfazendo e virando uma sombra, né, um vulto. E o castelo também tá desabando. A alma da Yorda, né? Presumidamente a alma vai até o Ico, carrega ele até um bote e, enfim, manda ele pra fora do castelo, dizendo adeus no processo. Só pra brevemente comentar o lance aí das línguas, o jogo é legendado, né, em inglês ou japonês pro Ico, mas pra Yorda não. E pra rainha só às vezes. Quando ela tá falando com a gente, ela fala na língua do Ico, então ele entende. Mas quando ela tá falando com a Yorda, só legenda ali do jeito que é legendado, né? Eles botam tipo uns hieroglifos e tal. Mas de qualquer forma, isso acontece, os créditos começam a rolar tocando You Were There, né? Quem sabe, essa obra-prima. Mas tem uma cena, né, pós-créditos, que é o Ico chegando no litoral e ele vê ali também, na praia, um corpo caído. R$10 se você chutar o corpo. Brincadeira, porque obviamente é da Yorda, né? Ele vai até o corpo, tá apagado, né? Pelo que parece, ele chega perto. E quando ele chega perto, ela acorda. Vale dizer também que ela tá com a pele ainda, né, clara, mas tipo... Enfim, ela parece estar mais humana e menos etérea do que ela era. E o cabelo também, né? Quando a gente tá naquela parte que eu falei que eles cruzam o portão do castelo, que as torres prendem ela, o cabelo dela já tá, tipo, totalmente branco também. Mas agora tá com a cor normal de novo. Enfim, ela acorda e ela diz CI. E aí sim acaba. Então, antes de eu falar de algumas teorias sobre o final, eu queria dizer que se você jogar o jogo uma segunda vez no mesmo save, eles legendam também as falas da Yorda, né, e da rainha. Eles seguem sem se entender, né, tipo, in-game, mas nós jogadores agora conseguimos entender o que ela diz. E a única fala dela que não é traduzida, ou no caso legendada, é justamente essa fala final, CI. Então é realmente a única aí que eles quiseram deixar com essa ambiguidade. Eu vi algumas pessoas tentando decifrar o que ela disse com isso, né? Porque a língua que ela fala, no geral, é japonês ao contrário, com a omissão de algumas vogais. Tipo, quando ela diz adeus, ela fala arnois, que ao contrário seria siorna, né? E adicionando 2 ais aí seria sayonara. Então esse parece ser o padrão que a língua dela segue, mas tem uma exceção nisso. Além do CI, que ninguém sabe de verdade o que é nonomori. Na língua dela é obrigado, e ao contrário seria tipo iromonon, iromo alguma coisa. Então, que não é uma palavra. Então o padrão não é regra, e o significado de CI permanece um mistério. E outra coisa que eu queria dizer é que eu sei que também na segunda gameplay, se você for um pouco pra cima no litoral, você encontra umas melancias. E se você levar uma melancia até o corpo da Yorda, tem uma nova cutscene, onde os dois estão comendo melancias ali, né, na praia. E esse final, na verdade, é mais um easter egg, né? Os desenvolvedores já tinham feito o modelo da melancia pro jogo, mas não incluíram em nenhum lugar. E resolveram botar aí porque seria legal, mas o Goto Talks de hoje é sobre o final principal, né? O Ico encontra a Yorda na praia e termina por aí. Então vamos ver algumas ideias sobre o que houve. Bom, as interpretações que eu queria trazer aqui, na verdade, são bem simples, né? São 3, uma mais otimista, uma mais pessimista e uma mais neutra, né? Mas, enfim, que também é um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo é um pouco melhor do que a outra aí, né, que eu vou descrever já já. Mas começando pela mais otimista, né, a mais feliz, que é exatamente isso tudo que eu falei. O Ico conseguiu sair do castelo, a Yorda também deu um jeito, tá lá no litoral e é isso. E agora é vida feliz pros dois. No caso, essa teoria, ela implica que a rainha estava errada ou mentiu também, né, sobre a Yorda não ser capaz de viver fora do castelo. Até no sentido prático, né, a gente vê ela tentando sair do castelo no início e as torres segurando ela, mas se as torres desabaram, né, o castelo todo desabou no caso, no final, o que vai segurar ela, sabe? Então, eu acho plausível,
A grande questão aí, né, levantada é o corpo, que estava petrificado e a gente vê ela virando uma sombra, né, quando bota a gente no bote. Mas eu não sei, né, eu acho que é possível aí com a derrota da rainha, a maldição ter sido quebrada e ela recuperou o corpo dela. Aí, se a gente for levar um passo à frente, né, como é que o corpo dela foi parar no litoral, é uma mistura do destino com as correntes do mar, levando ali para o mesmo lugar, né. E também, se você levar em conta o final da melancia, né, ele reforça ainda mais esse final feliz, porque eu não acho que a rainha tá lá comendo melancia felizona com o Ico. Ou ela faria isso. Ela pode estar fingindo, né? Fazendo ponte pro final pessimista, a menos que você estivesse torcendo pra rainha, e no caso é só trocar os dois, né? A interpretação mais sombria do final é de que a rainha estava certa. A Yorda não consegue viver fora do castelo. A Yorda que a gente vê no final, na verdade, é a rainha que concluiu, né, o objetivo dela de possuir o corpo da Yorda. Algo que apoia bastante essa narrativa, além da própria rainha ter dito, né, que a Yorda não conseguiria sair do castelo, é a questão toda do corpo da Yorda de novo, né? A rainha some, libera tal energia que nocauteia o Ico e o corpo petrificado lá da Yorda é desfeito, né? Vira ali um espírito como os que a gente já viu no castelo. E é possível que nesse processo a rainha tenha reencarnado no corpo físico, né? No corpo material da Yorda. E o ponto que a gente chega no litoral é a rainha que realmente está lá. Além disso, a Yorda diz adeus pro Ico, né? Depois de colocar ele no bote. Então, é bem plausível que seja isso mesmo, né? O Ico conseguiu sair, mas a rainha conseguiu concluir o ritual dela também. Um ponto contra isso seria o fato da rainha falar, né? Que mesmo com a morte dela, a Yorda nunca conseguirá escapar do castelo. Porque ela não fala isso, tipo, antes de lutar com o Ico pra desmotivar ele nem nada. Ela fala isso quando o Ico já empalou ela com a espada dele. Então, tipo, me parece mais plausível ela ter falado isso porque ela viu que acabou pra ela mesmo, né? Até por uma questão de personalidade, tipo... E Ico também é um jogo que usa bastante comunicação não verbal, né? Eu acho que se ela percebesse ali na hora que o ritual deu certo, ela não ia falar nada. Ela talvez soltasse uma risadinha, ou enfim, não sei. Pode ser que ela não soubesse também que daria certo e ela ficou tão surpresa quanto. Mas pode ser que CI, né, signifique surpresa. Mas, enfim, não sei. Mas ela me parecia bem ali, tipo, no momento que ela é derrotada, tipo, é isso. Mas também há a possibilidade de ser uma mistura dos dois, né? Abrindo agora pro final mais neutro, entre aspas, de novo. Mas uma teoria popular é de que, na verdade, o final mesmo de Ico é quando toca os créditos, né? Que o espírito da Yorda te empurra no bote, você sai do castelo e tudo aquilo ali acaba. E que a cena pós-créditos é um sonho do Ico. Faz sentido, né? Ela amarra aí toda a questão do castelo, da rainha e da Yorda, né? Tipo, acabou, é isso e acabou. E é um pouco poético também, né? Que o jogo inteiro é a gente que fica ajudando a Yorda e dessa vez, no caso, ela que coloca a gente no barco, né? E dá a nós a nossa liberdade. Ela que estava presa no castelo, né? Só que assim, isso também não deixa de ser verdade no final otimista. Mas, bom, nem no pessimista, com exceção ali da parte da rainha ter concluído o ritual, né? Mas enfim, esse final eu quis trazer aqui porque, até onde eu sei, a pessoa que deu luz a ele, e pelo menos foi a primeira vez que eu vi, né? E desde então já li outras pessoas falando sobre e tal, né? Adotando essa interpretação. Mas a pessoa que eu vi originalmente falar sobre isso foi Fumito Ueda, né? Quem é esse cara? Você me pergunta. É simplesmente o criador e diretor do jogo. Ah, então caso encerrado, né? É isso. Não exatamente. Ele acrescentou também que é uma possível interpretação, mas parece ser a dele, né? Então, se você for uma pessoa mais purista, assim, né? Tipo, é o canon, né? Tipo, o que é canônico pra aqui, pra esse jogo e tal. Tá aí. Talvez essa seja mais atraente pra você, né? Mas, como o Guto Talks é sobre mim, tipo, brincadeira. Mas acaba que né? No sentido de que eu gravo isso daqui só pra falar sobre assuntos que eu quero falar. Eu gosto bastante das três, são ideias que eu vejo que tem bastante força, mas a interpretação otimista continua sendo aí a minha favorita. Eu, sinceramente, acho os outros dois até mais interessantes, né? Eu curto aí, tipo, uma vibe mais macabra, principalmente se tratando aí do final mais pessimista, né? Onde a rainha ganha, enfim. Filme de terror tem muito disso, eu podia até falar de jogo, se eu fosse abrir aqui o espaço pra falar de Drakengard, mas enfim, né? Nem vou
começar esse tópico. Mas pra Ico, pra mim é isso. Eles se encontraram na praia, a maldição não foi concluída, o castelo foi desfeito e agora os dois vão viver felizes pra sempre. Como casal, como amigos, não sei, o Guto Talks também não é sobre isso. Eu gosto deles como casal, embora tenha aí uma discrepância de idade, né? A Yorda é 4 anos mais velha que o Ico, mas no futuro nada impede, né? O Anakin e a Padmé estão aí. Mas, bom, na verdade também o Eda, ele fez uma ilustração, né, dos dois mais velhos, assim, de mãos dadas, super fofos e tal, eu vou por aí na tela, também com direito a uma ilustração aí na direita da Mono, a Agro e o Wander, né, pra você que jogou Shadow of the Colossus, talvez seja legal ver. Mas, enfim, isso não é sobre o chip dos dois nem nada, é sobre o final, e pra mim essa imagem aí eu adotei como parte aí da minha... da minha história, né? E eu sei que eu falei um pouco da narrativa ali no final mais neutro e tudo, mas eu também acho que aqui cabe, né? Os dois escaparam dos seus respectivos destinos ali no castelo e principalmente pra Yorda, que a gente encontra originalmente numa gaiola, agora tá livre. É isso que eu gosto de pensar, embora não seja tão uou quanto os outros, é o que eu prefiro. E agora que eu expressei isso, vou mandar aqui minhas ressalvas finais. É isso, gente. Não teve aí um grande argumento baseado em nada além de como eu me sinto, mas Ico é muito sobre isso, né? Como eu disse anteriormente, é exatamente isso, na verdade. A ideia é que você próprio dê um significado pro final, né? E, enfim, ir pra outras coisas ali relacionadas ao universo e tudo. E Ico é um jogo muito bom. Fica um pouco na sombra de Shadow of the Colossus, né? E sim, o trocadilho foi intencional, mas eu quis falar sobre ele para dar essa visibilidade. Se você já jogou Ico, deixa aí sua interpretação, né, do final. E se você já jogou Shadow of the Colossus, ou quem sabe até The Last Guardian, dê uma chance pra Ico também. A gameplay não é, tipo, tão grandiosa como a de Shadow of the Colossus, né? Mas Ico é uma peça. Eu também queria poder acrescentar algo sobre The Last Guardian, mas como eu disse, nunca joguei. Mas se você já jogou qualquer um dos dois e gostou, Ico também vai ser uma experiência legal pra ti. Enfim, comente livremente aí embaixo e até um próximo Guto Talks.